para que a gente possa cumprir esses desafios, porque eu acho que tudo é construção social. Eu acho que tem estratégia, eles usam a estratégia da mídia, da manipulação, de uma série de coisas, para a gente ficar... Tem até uma coisa chamada doutrina do choque, que uma jornalista canadense, Naomi Klein, canadense-americana, entendeu? Ela fez um livro que é uma coisa, né? Tem até um filme chamado Doutrina do Choque, que ela mostra que tudo que a gente está vivendo é uma estratégia geopolítica, internacional, entendeu? Do Império Americano. Nunca ninguém viu doar tanta riqueza de um país para o outro assim. Os Estados Unidos ia doar a empresa de petróleo dele para a gente? Ia doar a Embraer para a gente? Ia doar, entendeu? O que mais que eles estão doando para lá? Correio, a Próximo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, hein? O aquífero Guarani, maior riqueza, e a gente tem que dissolver isso. Porque não é possível, entendeu? Porque a pessoa justifica tudo. Ah, não, mas é o PT, a gente tirou o PT. A graça deles tirou o PT. Não, mas o homem é um assassino, não tem problema, tirou o PT. O não sei o que é lá, tarará, tarará. Mas é uma milícia, ah, não tem problema, tirou o PT. Entendeu? Fica uma coisa... O problema é o PT. Mas você não viu que ali tem milícia, cheio de arma? Não, tirou o PT, tá bom. Entendeu? Então é uma verdadeira insanidade que a gente está vivendo, porque fica uma verdadeira coisa sem pé na realidade. E o pior, que eu acho que a gente tem que se desvencilhar disso, porque a gente também não tem que ficar só na resistência. Eu acho que a gente tem que ficar na existência e na transformação. Porque eu acho que a gente pode construir isso aqui no presente. Porque a gente, primeiro, não é otário. Muita gente, eu acho que deve possivelmente estar caindo alguma fichinha, mesmo que tenha afastado o PT, entendeu? Mas deve ter alguma fichinha caindo nesse processo, porque essa coisa do projeto de poder que você fala, é isso que está em curso. Agora, isso tem também muita coisa na nível da chamada micropolítica, nas relações da sociedade, aquela coisa que eu estava falando, que não tem indivíduo, aquela frase da Margaret Thatcher, fim da sociedade, a era dos indivíduos, o empreendedor. Agora você pega um mendigo deitado no meio da rua, é um empreendedor. Entendeu? Tá lá mendigando, vendendo, coitado, dormindo na rua, não tem dinheiro para nada. Ah, ali é o empreendedor. Entendeu? Fica uma coisa, uma chacota. Isso é uma chacota. Entendeu? Se a humanidade está produzindo riqueza o suficiente, tecnologia o suficiente, que não precisa empregar tanta gente, digamos assim, como o emprego intensivo, no caso da saúde isso não é um problema, que a saúde sempre vai ter um trabalho intensivo de pessoas, que a saúde precisa de gente, então nunca vai ser substituída por outra coisa. Mas outras áreas, digamos assim, você pode pensar como a Suécia está pensando agora, em renda que eu vou chamar de máxima. Já que tem riqueza para todo mundo então tem direito a ter uma renda máxima, entendeu? Como lá na Suécia está sendo discutido, entendeu? Que a humanidade produziu uma riqueza, o problema é a distribuição da riqueza. Esse é o ponto, entendeu? Se a gente não compreender que este é o ponto, a gente não entende nada, entendeu? Se tem riqueza para eles ficarem cada vez mais... O lucro do Bradesco agora foi para a estratosfera. Os bancos estão lucrando como nunca lucraram. Isso é isso, entendeu? Então, como a gente vai distribuir riqueza? Entendeu? Para as pessoas poderem fazer arte, cultura, porque a arte é transformadora. A cultura é transformadora. Quer dizer, como é que você compreende um país na base das suas identidades? Porque também... a gente vendo deste lado da cultura, da vida concreta das pessoas, a gente vai ver muitas mudanças no Brasil. Hoje você tem, por exemplo, na área da questão racial, a quantidade de autoras e autores e pesquisadores negros é uma coisa impressionante. É impressionante mesmo. Você tem pessoas fazendo pesquisas que super consistentes e essas pessoas vão voltar para a senzala? Será? Será que vão voltar para a senzala, essas pessoas todas? Quer dizer, será que o trabalhador vai voltar a ser escravo? Quer dizer, eu acho que a gente tem que se colocar isso mesmo. Como é que a gente pode estar participando, por exemplo, no caso do processo da 16ª Conferência Nacional de Saúde, que é o nosso ponto de irradiação dessa conversa que a gente está tendo aqui, que é a construção do direito à saúde hoje ameaçado, que está ligado com várias outras ameaças, não está sozinho, solto no tempo e no espaço.
E a gente ter essa 16ª que pode ter também conferências livres. Por exemplo, esse fórum intersindical aqui, ele pode fazer uma conferência livre para a 16ª Conferência Nacional de Saúde. A 16ª chama-se 8+8. Por que 8+8? Para ter essa simbologia e realidade de ser um revigoramento do Sistema Único de Saúde e do direito à saúde no Brasil. Então, como a 8ª foi um fundante desse processo, vamos fazer da 8+8 um revigoramento dessa questão, que o SUS é do povo brasileiro. O SUS não é de meia dúzia de pessoas, é do povo brasileiro. Então, como é que a gente faz esse debate? Eu fico até imaginando quantas discussões teríamos pela frente. Por exemplo, pegando o modelo bismarckiano e o beveridiano, que eu estava falando, por exemplo, na Alemanha, você tem patrão, empregado e governo. Aqui, a gente fica imaginando os 25% que eu falei, que são de planos de seguros de saúde, da saúde suplementar. Se você pega esse grupo, tudo é um debate que pode ser feito. Em vez de alguns são irrecuperáveis, mas, por exemplo, a área pública, como Fiocruz, outras áreas assim, que tem planos de saúde, poderia estar discutindo como isso fortalece o SUS. Entendeu? Uma mistura, eu estou dizendo uma coisa delirante, mas toda conversa começa com delírio. Entendeu? Por que você não pode juntar o modelo bismarckiano, que é o do SUS, com beveridiano, com bismarckiano, um mix, e tudo está dentro de um conjunto que fortaleça o Sistema Único de Saúde, não o contrário. Entendeu? Quer dizer, você criar realmente uma dinâmica na sociedade que possa revigorar isso. Uma coisa, por exemplo, tem a 8ª conferência, ela chama-se, a 16ª, de propósito de democracia e saúde. Porque como o Fadel tocou no início, o SEBS até foi responsável por um documento chamado Saúde e Democracia, que foi um documento básico, né, para todo o processo do movimento da reforma sanitária, porque sem democracia não havia saúde. Era essa uma preliminar, porque não havia mesmo, saindo da ditadura, tinha até casos assim grotescos, que era o caso da epidemia de meningite, que foi censurada, que não podia ser dita que tinha. Enfim, uma série de coisas que mostra como a saúde não é compatível com autoritarismo e com ditadura. Agora, a 16ª está chamando 8+8, também com o mesmo nome, Saúde e Democracia. Quer dizer, pega o mesmo tema e com 3 eixos. O primeiro eixo, saúde como direito. O segundo eixo é a consolidação do Sistema Único de Saúde. E o terceiro eixo é o financiamento. Tem um documento, que é um documento que está até na página do Conselho Nacional de Saúde, que é um documento norteador, digamos assim, dos debates da 16ª Conferência Nacional de Saúde, e que eu acho que a gente tem que se apropriar desse documento, para poder também, de repente, fazer uma conferência livre. De 50 a 100 pessoas, a gente pode estar indicando um delegado, mas é mais importante até do que a indicação do delegado, é você estar enraizando essa discussão na sociedade, em todos os lugares onde a gente puder estar fazendo essa conversa, esse debate. Então, eu acho que é um pouco por aí que eu gostaria de estar colocando. Eu acho que a gente pode bater um papo agora, né, sobre isso. É interessante isso que o Fadel está pedindo, porque realmente esse processo nosso, ele foi um processo bem rico, porque ao mesmo tempo que a gente criou e tinha esse movimento social importante ligado à construção do direito à saúde, tinha também já desde cedo uma compreensão. O Aroca era uma das pessoas que bem sempre colocou isso, que era necessário a gente desde aquele início registrar essa experiência e fomentar naquilo que foi criado, que era as áreas de saúde coletiva, né, em todas as várias universidades brasileiras, porque esse campo de conhecimento ele foi vigoroso mesmo, ele acabou gerando departamentos, áreas de Instituto IESC, vários institutos de medicina social. Quer dizer, se trazia milhares de pessoas aqui, Foucault, era um debate assim muito abrangente, muito interessante, porque se formulou muita coisa naquele período e se estudou. Tanto que tem até um livro interessante, que é aquele Políticas Públicas no Brasil, aquele vermelhão que o SEBS editou, sabe qual é? Aquele livro, eu acho que ele até tem ali no SEBS, alguns até estavam sendo
doados, eu não sei se agora já, porque a Lígia Giovanella, que foi uma das pessoas colaboradoras e foi uma das fundadoras do SEBS também, ela doou uma série de livros. Então, a gente tem ali no SEBS uma infinidade de material que pode ser utilizado. O SEBS fica aqui embaixo, no 8º andar. Tem desde material, por exemplo, que é sobre uma política bem atual, que é o CUS versus o SUS. Cobertura Universal de Saúde versus o Sistema Único de Saúde. Que é um documento interessante nosso, que está bem aqui embaixo, que pode ser distribuído também. Tem outras sobre a questão fiscal, sobre essa coisa essa coisa que eles vivem chamando, essa receita miraculosa, que não é milagre nenhum, mas é só retirada de direitos. A gente também fez um outro documento que foi uma cartilha também, que é ótima para debate em vários lugares. Então, estou dizendo, o SEBS então tem mais de 40 anos. Ele foi anterior, inclusive, à Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Quer dizer, então a gente sempre teve a preocupação desse movimento de criar o movimento, mas estar organizado e pensando ele. Isso eu acho que foi uma característica do movimento da construção do direito à saúde no Brasil. Tanto que a gente tem no SEBS uma revista Saúde em Debate, que é uma revista super conceituada, mas que é uma revista também política, porque a gente, como diferente de outras revistas que se pretendem, nós somos também acadêmicos, mas um acadêmico que trata também das políticas públicas. Então essa revista Saúde em Debate, ela é uma revista consolidada no Brasil. Tem várias edições da revista, cada uma com vários temas. Tem uma última que a gente fez agora com a crise do capitalismo contemporâneo, que um dos autores é o José Luiz Fiore, que foi lançado inclusive há pouquíssimo tempo atrás lá na ESP, com a presença dele. Então tem muito material de discussão que atravessa toda essa história e também atualmente, os desafios atuais. Então são instituições que a gente foi criando e que estão aí, algumas até no caso do SEBS com muito esforço, porque a gente vive na miséria, mas de qualquer maneira mantém a revista, mantém funcionando uma diretoria, tem núcleos pelo Brasil inteiro. Então, se vocês quiserem formar núcleos do SEBS, vai ser maravilhoso. A gente apoia a formação de núcleos do SEBS em vários lugares. Aqui no Rio até estamos fazendo uma reunião, que, se eu não me engano, é dia 8 à noite no Sindicato dos Médicos, às 18 horas, para para revigorar e refundar o núcleo do SEBS do Rio e também organizar uma conferência livre, porque eu acho que essa ideia a gente tem que dinamizar para ter massa crítica na 16ª Conferência Nacional de Saúde. A Abrasco também foi uma outra coisa importante, que era diferente do SEBS. A Abrasco e o SEBS têm naturezas distintas. O SEBS é mais uma coisa dos movimentos, também tem muitos sanitaristas, mas também na Baixada tem um núcleo do SEBS da Baixada. Então, ele combina movimento social, tem essa revista que eu falei, mas ele tem uma outra dinâmica. A Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que também tem quase 40 anos, está fazendo esse ano 40 anos. Hein? Porque está sendo um processo de comemoração. Ela é uma associação das áreas de saúde coletiva das várias universidades brasileiras, então é muito potente também. Temos agora uma presença articulada, SEBS, Abrasco, Rede Unida e a Sociedade de Bioética no Conselho Nacional de Saúde. A gente formou um colegiado dessas entidades para a gente atuar de uma forma colegiada no Conselho Nacional de Saúde, para não dispersar esforços e trabalhar de uma forma sincronizada, porque eu acho que a gente precisa, no momento, exercitar a sincronia para ter potência nos resultados que a gente vai ter. Enfim, e essa dinâmica ela foi bem rica. Eu acho que essa coisa, tanto que eu acho que não sei se tem uma política pública com tanta documento e tanto trabalho pesquisado como tem a área da saúde. Eu acho que não tem. Você acha que tem, Tadeu? Eu acho que não tem. É uma coisa de um vigor. E eu estava até comentando com as pessoas no intervalo que eu tenho ido a muitas conferências municipais de saúde. E é impressionante como você tem profissionais de saúde altamente qualificados e competentes em todos os lugares que eu estou indo. É uma coisa assim que você vê
Por que essa dinâmica de democracia participativa, essa de um projeto civilizatório e essa de coisa, criou realmente uma massa crítica de profissionais de saúde pelo Brasil inteiro? Isso é um ativo, já que a gente foi falar, se a gente fosse bilionário, entendeu? Isso é um ativo que a gente tem muito importante. Eu acho que dificilmente o SUS teria resistido a tanto, porque assim, é outra coisa que eu esqueci de falar, assim que foi criado, o SUS foi bombardeado. Assim, já no governo do Sarney. O governo do Sarney já dizia, onde houve a Constituinte com essa engenharia política magnífica, porque isso é competência política. Você articular uma frente ampla em torno da defesa do sistema foi uma coisa que realmente foi a base do que viabilizou a Constituição Cidadã de 88. Quer dizer, você consegue ter, porque tinha projeto, que ninguém tinha projeto ali tão articulado como a gente tinha. O próprio projeto do SUS, ele chega baseado abaixo assinado, numa emenda que foi mais de, lembra, com milhões de assinaturas, é uma emenda popular. Uma emenda popular, ela entra como emenda popular. Quer dizer, então tem uma série de construções que foram feitas e aí se cria uma série de instâncias, que era essa plenária nacional de saúde dentro do Congresso Nacional. Quer dizer, a gente realmente entrou nessa coisa para criar ali aquela mobilização e aquela pressão. E isso também foi criando uma ambiência ali que pressionava os parlamentares, mesmo que não estavam na origem da construção desse projeto. Porque sem esses parlamentares que não estavam na origem, a gente não teria aprovado nada daquilo que foi aprovado. Então, isso foi realmente uma coisa fundamental, essa relação construída em cima de presença da sociedade dentro do Congresso, essa coisa de ter apresentado o projeto SUS através de uma emenda popular aprovada na 8ª, quer dizer, tudo isso vai criando uma dinâmica, que foram essas plenárias que o Fadel se refere. Tem muita coisa importante que foi criada desse jeito participativo e democrático como foi construído o SUS. E muito embate. Muito embate. A própria saúde do trabalho, do sangue e da rede, da saúde trabalhadora e do sangue da saúde trabalhadora foi por um voto, né? Você vê que as coisas não são mole, entendeu? A lei do sangue e o projeto da saúde mental, da reforma psiquiátrica, eles duraram 12 anos para ser aprovados, só foram aprovados em 2001. O sangue era um comércio inacreditável, o comércio do sangue. É porque a gente não se lembra. Isso é importante se lembrar para a gente saber como era antes do SUS. Entendeu? O que era antes do SUS? Era uma verdadeira devastação. Era um comércio, chamava até os vampiros, era uma loucura, é bom. E com isso houve a epidemia de AIDS, que uma das vítimas mais assim conhecidas era o Betinho, que fez daquilo que a família toda era hemofílica, ele, o Enfio, o outro Tico, todos tinham necessidade, por conta da doença, de receber regulares transfusões de sangue e foram todos eles assassinados, né? Eles e 99% dos hemofílicos. Tanto é que vocês vão ver na Constituição, a gente vai ver depois, o artigo 98 ele fala explicitamente, proibida a comercialização de sangue e derivados, foi uma conquista lá na época, um embate, uma briga. Essa coisa que você está chamando a atenção é super importante mesmo. Que foi embate mesmo, isso a gente tem que ter consciência, porque a gente vai ter que travar o outro embate do mesmo tamanho. Mas a gente tem acompanhado recentemente, nos últimos anos, no país, uma certa oscilação entre momentos mais democráticos, momentos mais conservadores, Nós estamos agora num processo inverso, digamos, ao que aconteceu na década de 80, ou seja, de uma saída de uma ditadura para um processo democrático e agora de um processo democrático para um movimento que eu não vou chamar de ditadura, mas vou chamar de um certo conservadorismo na sociedade. Isso não tem provocado um certo esfacelamento dos movimentos sociais, um certo esfacelamento da sociedade civil organizada? Então, na sua opinião, você não acha que hoje essa constituição, por exemplo, de uma 8+8, como você fez referência aí à conferência, ela não estaria muito mais difícil devido ao contexto que nós estamos passando de uma sociedade que
está cada vez mais aderente a projetos conservadores? O que você fala um pouco sobre isso? Eu acho uma excelente pergunta essa sua e uma excelente reflexão para todos nós. Entendeu? Porque, na verdade, ninguém vai ter uma resposta para isso. Ou a gente vai construir alguma resposta socialmente e coletivamente. Mas tem uma constatação que eu acho que é a primeira que eu gostaria de fazer, que tem cada vez mais, que também não é novidade, mas ela é cada vez mais radical, uma tensão entre o capitalismo e a democracia. Entendeu? Que é global. Essa tensão entre capitalismo e democracia é uma questão global. Como eu estava falando do Piketty antes, esses movimentos que conseguiram construir sociedade de bem-estar social, porque nós estamos agora em sociedade de mal-estar social. Completamente sociedade total mal-estar social. Então, essa tensão entre capitalismo e democracia, essa transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, ela realmente agudizou e radicalizou essa tensão. Porque, na verdade, os bilionários, eles não precisam de mais ninguém. Os bilionários estão aí jogando na bolsa, jogando não sei aonde, entendeu? Eles mesmos fazem dinheiro. Tem aquela coisa da crise de 2008, que gera a importância do Brasil, inclusive no cenário, porque o Brasil saiu daquele momento muito fortalecido geopoliticamente. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Até o Domênico De Masi, que foi visitar o Lula ontem, comenta isso, outras pessoas comentam isso, a projeção do Brasil a nível internacional, que começava a criar uma multipolaridade no mundo, que era aquela coisa do BRICS, Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Quer dizer, então era um jogo de uma tendência da multipolaridade, não dessa coisa agora que está o Império Americano, entendeu? Tentando ditar, se vai ditar ou não, a vida dirá, e a luta popular mundial também, porque ele não está sozinho no mundo e nem mesmo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos também tem vários embates, que ele também não é soberano e isolado ali. Mas, de qualquer maneira, essa radicalização entre democracia e capitalismo, ela sempre existiu. Por isso aquela história, que é bom a gente recuperar a história, do Pinochet, toda vez que esses agentes do ultra-neoliberalismo entram em jogo, eles entram com ditadura. Foi assim no Chile, foi assim, porque essa agenda ela é incompatível mesmo com a democracia. Entendeu? Quem é que vai devastar toda uma sociedade e vai achar que, puxa, que legal, entendeu? Só quando a pessoa surta radicalmente acha que mendigo é empreendedor. Aí, entendeu, realmente fica uma coisa que é uma coisa sem sentido. Mas do jeito que as coisas estão, o valor da democracia, e isso está no nosso horizonte, ele é um valor muito relativo. Eles podem fazer uma encenação, que tem uma democracia. Agora, isso tudo também tem várias dimensões. Ao mesmo tempo que é frágil esse compromisso deles com a democracia, a gente também, é difícil também para eles desconsiderarem tudo que está aí. Como foi difícil, por exemplo, isso que eu estava comentando, que o SUS sofreu resistência do Sarney, que dizia, nossa, isso é impossível, o SUS e a Constituição de 88, impossível sustentar. O Paulo Guedes dizia, a Constituição de 88 é insustentável. Todo o discurso dessas pessoas é sempre esse. Ou seja, as políticas sociais não têm sustentabilidade. O discurso deles é esse. Não cabe, né? Não cabe no orçamento. Muito bem lembrado. Porque as políticas sociais não cabem no orçamento. Isso, no fundo, é a disputa que está em jogo de novo no Brasil agora. De novo, porque é novamente essa agenda é colocada. Ou a gente começa a romper com essa areia movediça que a gente volta e meia está diante dela. Sou contra a Bolsa Família. Vai ver lá o orçamento, quanto é que representa a Bolsa Família. Vai ver quanto é que cabe lá o orçamento da saúde. É mínimo. Em comparação ao que paga de juro, ao que tem da questão das isenções. Esse debate do orçamento é um debate que nós devemos nos inserir nele para fazer. Quer dizer, essas pessoas, essa luta pela distribuição da riqueza, ela é ferrenha.
Ela é uma luta mesmo. Você tem que perceber que essa coisa que você colocou, o que eles querem agora? Se apropriar do orçamento do Estado para eles. Mais ainda, né? Mais ainda, entendeu? Então é isso que eles querem, transferir todo o sistema da Previdência para os bancos, entendeu? E quem pode pagar uma Previdência que pague, o resto que morra na rua, ou se suicide que nem os chilenos, entendeu? É porque talvez assim, hoje algumas pessoas brincaram de SUS. Coisa que antigamente, aquela questão da universalização estudante, quem tinha o IAP, IAPTEC, IAP e tal, rejeitou no primeiro momento que o outro que teoricamente não descontava recebesse. Então você tinha claramente o que era ceder serviço no privado, quem tinha podia, quem não tinha era excluído. Hoje o grupo brincou por um tempo, há uma geração que brincou do SUS e teve acesso com toda a dificuldade, internação, medicamento e emergência. A questão é qual vai ser o comportamento desse grupo se os serviços forem retirados. Aceitarão ir para o mercado e dizer eu posso fazer um complemento num plano mínimo, ou continuarão a lutar por não, se eu tiro esse serviço eu quero não perdê-lo. Então qual é o nosso papel enquanto grupo? Eu acho que essa é uma questão. Essa é a questão. Porque, na verdade, se você imaginar o grau de destruição que a gente está vivendo no Brasil, nem o pessoal dos 25%, que alguém até comentou, você podia até falar. Porque quem está nesses 25% da saúde suplementar também está desassistido. Por exemplo, nesse hospital muito bonito, na Barra, mas já tem 2 exemplos de pessoas que foram internadas lá e sem saber como nem porquê, são dopadas, quando é idoso é dopado, vai até morrer, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mais jovem, da mesma forma que era para ter alta, não tem alta, morre no hospital da saúde suplementar, um hospital símbolo, inclusive da saúde suplementar, é 25%. Isso que você está colocando eu acho que é muito importante. Primeiro porque pega não só a questão da viabilidade financeira, que também vai ser afetada, porque se você tem gente se desempregando, não sei o que lá, quem é que vai conseguir bancar? Mesmo os 25%, vai ter gente de classe média que não vai conseguir mais bancar. Isso de um lado. De outro lado, essa qualidade do atendimento que você está retratando aí, pessoa dopada, idosa, não sei o que lá, você colocou até que ela saiu com diagnosticaram como Alzheimer em 15 dias, ela internou sem Alzheimer. E virou com exemplo que foi dopada, foi isso, foi aquilo, quer dizer, a destruição de uma vida. Ali de uma maneira irresponsável e com uma negligência radical. Quer dizer, então, o que é a alma disso? A alma disso é mercadoria. Eles querem ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, quanto menos a pessoa comer no hospital, quanto menos não sei o que lá, melhor. Dopa ali logo de uma vez, entendeu? Não precisa fazer nada. É lucro. O nome disso é lucro. Eu estou com uma indústria, minha indústria precisa ter lucro e ponto. Agora mesmo, nessa palestra que a gente fez ontem de violência obstétrica, a enfermeira obstétrica que estava dividindo o trabalho lá comigo, ela comentou o seguinte: quando eu fui parlamentar lá atrás, a gente tinha enfrentado uma questão da morte de bebês em Cabo Frio, que era uma epidemia de morte de bebê. E, na verdade, aquela epidemia de morte de bebê só aconteceu tentar elucidar o que era aquilo, porque o pai de uma das crianças, que era um argentino morador de Búzios, ele e a mulher dele eram argentinos, eles perderam o primeiro filho deles ali, e não tinha nada. Ele começou a investigar, ele virou um epidemiólogo, esse argentino engenheiro. Ele pesquisou, ele começou a pegar, catar tudo quanto era resultado de exame de laboratório, que mostrava que não tinha infecção hospitalar, que não tinha isso, não tinha aquilo. O Aroque e eu fomos procurar um profissional de neonatologia do Instituto Fernandes Figueira para ele fazer uma perícia paralela que concluiu que havia sim uma infecção hospitalar que levou aquelas crianças à morte. Mas esse pai descobriu mais ainda, que eles fraudaram o resultado do exame. Eles tinham um exame original que mostrava que realmente havia uma infecção hospitalar, mas os exames que eles divulgaram eram falsos. Então é uma máfia mesmo, cara, é um negócio assim que é organizadamente. Agora, em 2019, a Marilanda, que é essa profissional que estava comigo, está trabalhando num caso, em Cabo Frio também, de outra morte, quer dizer, na verdade é uma verdadeira epidemia de Herodes.
Eles não estão nem aí se o infanticídio, entendeu? Não tem aí se morre, se não morre, não é teu pai, não é tua mãe, não é nada disso, entendeu? Então, é um sistema que ele tem intrinsecamente isso. Seja com a pessoa com sofrimento psíquico, seja com qualquer outra. Então, agora, por exemplo, nessa questão da saúde mental também, eu estou dizendo essa coisa da morte de bebês, porque está acontecendo agora de novo, em Cabo Frio de novo. E a questão da saúde mental, de novo, essa coisa de tentar rehospitalizar com essas comunidades terapêuticas, porque se paga, quer dizer, então fica, realmente você está criando vários agrupamentos aí que querem ganhar dinheiro com a doença e com a desgraça das pessoas, pior ainda do que com a doença, com a desgraça. Em contraste na resposta dele, será que as pessoas vão defender o Sistema Único de Saúde, uma saúde pública? Eu acho que sim, né? Se a gente começar a trabalhar organizadamente, como em outros momentos, por que na Inglaterra se defende uma saúde pública? Por que na Alemanha se defende uma saúde pública? Por que na França se defende uma saúde pública? A gente também pode estar se construindo. O Brasil é o país que construiu o maior sistema público de saúde universal. Então, por que a gente tem muita, por isso que eu estava dizendo, quando a gente vai nessas áreas assim, tipo, ir na Secretaria Municipal numa conferência, você vê a quantidade de gente que pode estar também nessa mesma massa crítica em defesa do SUS. Isso não é pouca coisa. É muita gente que não tinha, por exemplo, em 88. Não tinha quando a gente começou o SUS. Hoje você tem secretarias municipais de saúde em todo o Brasil. Pode ser algumas uma porcaria, outras que estão fazendo. Aqui no Rio, por exemplo, a secretária municipal de Piraí, que é a Conceição, que é a atual presidenta do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, ela é uma pessoa super interessante. Entendeu? Eu fui no encontro do Conselho de Secretários Municipais em Niterói há um mês atrás, mais ou menos, a quantidade de experiências incríveis que estão acontecendo nos municípios aqui do Rio de Janeiro, apesar de tudo, contra a corrente muitas vezes, é uma coisa inspiradora. Então, se isso tudo começa... Por exemplo, eu acho que se a gente entra para valer nesse processo da 16ª Conferência Nacional de Saúde, eu acho que a gente pode se surpreender. Acho mesmo que a gente pode se surpreender, porque eles estão nesse desvario aí, mas sem nenhum contraponto. O contraponto tem que ser povo na rua. E o SUS é do povo brasileiro. Então, acho que a gente tem que incorporar essa coisa, e que é mesmo, que não é uma falácia. Isso não é desde vacina, é desde de tudo. Da vigilância em saúde que se faz. Quer dizer, o SUS ele é presente mesmo no dia a dia das pessoas, mesmo que elas não saibam. Tem uma série de coisas que são feitas pelo Sistema Único de Saúde, mesmo que as pessoas não saibam. Então, acho que é uma briga mesmo, de esclarecimento. Eu acho que essa ocupação, por exemplo, o sindicato aqui da Fiocruz, a ASFOC, junto com outras entidades, estão o tempo inteiro lá no Congresso Nacional, pressionando com relação à questão da reforma da Previdência. Nós estamos querendo também uma ideia que a gente está alimentando, o SEBS, com a Brasco, com a Rede Unida, com a Sociedade Bioética, com todo mundo. Vamos ter uma reunião dia 8 de manhã aqui com o presidente do Conselho Nacional de Saúde, que é o Pigato, porque a gente quer formar uma frente democrática em defesa do SUS, que é um pouco inspirada nessa experiência que o Fadel está falando. Nós temos que começar a mobilizar mais coisas para essa frente democrática em defesa do SUS, com essa ideia de que o SUS é do povo brasileiro, é um patrimônio do povo brasileiro do qual nós não iremos abrir mão. Então, eu acho que essas iniciativas, elas estão começando a ficar mais claras. É importante ter mais clareza do que a gente pode fazer, até para que isso se transforme num movimento mais robusto, né, nesse momento. Ele usou um termo chamado desinformação, né, que as pessoas estão desinformadas. Eu acho que elas não estão desinformadas, não. Eu acho que elas estão muito bem informadas, só que de forma perversa. Fica difícil de vocês, por exemplo, explicar para o trabalhador que é ruim perder direitos. Mas ele está achando que é bom perder direito. Só que a gente não está diante de um fenômeno que a gente não tinha visto antes, porque quando a gente pega alguns textos da Hannah Arendt, ela
fala sobre a questão da banalidade do mal, né, de que algumas pessoas que são pessoas boas, né, pessoas que de certa forma aos olhos da sociedade são pessoas honestas, só que naquele contexto do nazismo elas aceitaram aquele discurso, né? Então, se nós estamos diante de um fenômeno parecido que talvez deixe a situação um pouco mais complexa. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a situação é muito complexa, porque tudo isso que você está falando é verdade, e a própria experiência da Alemanha, que provocou aquela reflexão toda da Hannah Arendt que você citou, era uma coisa que todo mundo também ficava naquela coisa de uma acomodação, né? Que depois todo mundo... E era uma acomodação das próprias pessoas que foram mandadas para os campos de concentração. Entendeu? Que era uma passividade. Quer dizer, como se aquilo não fosse acontecer com ela. Ela achava mesmo que de repente ia passar um fim de semana, entendeu? Lá no campo de concentração, entendeu? Arrumava as malas e entrava que nem gado para ir para o matadouro. E muitas vezes até, isso a Hannah Arendt até também comenta, porque tem um livro chamado Treblinka que fala sobre isso. Entendeu? Como as pessoas iam para o matadouro assim, entendeu? Quer dizer, como é que você vai criando, e muitos foram colaborando com aquilo, com a sua missão, colaborando com aquela história, com a sua missão. Tem até um filme de um promotor chamado O Homem Bom, pegando essa história que você pegou do Homem Bom. São todas pessoas boas, ótimas, lindas, entendeu? Pessoas boas, que estão ali coniventes com aquela pessoa. Eu fico até realmente, uma coisa me dá uma grande interrogação nesse momento, que a gente está perdendo uma sociedade tão apática. O que está acontecendo com a sociedade brasileira que está cega, surda e muda de que nós estamos aqui defendendo o PT? Ninguém está defendendo o PT, não. Eu só estou achando que assim, houve uma luta e essa luta está se perdendo. Morreu pessoas. Não temos saúde, não temos saúde. Não temos educação, não temos. Quer que as crianças se levantem, cantem o hino nacional, depois falem uma frase, enaltecendo o senhor presidente, tá tudo bem, mas onde é que está a escola? A saúde, ela está ligada a tudo isso que a gente debateu aqui. A questão do SUS. Hoje é fundamental a questão da defesa do SUS, que negligenciamos todos nós. O movimento sindical negligenciou profundamente essa questão do SUS. Acho que hoje, quando o trabalhador está perdendo o emprego dele, onde é que ele está correndo? Ele está perdendo primeiramente o plano de saúde que ele tinha na empresa. Ele está indo para o SUS. Então ele hoje está vendo que o SUS é dele. E há que melhorar, e nós temos que sair nessa defesa do SUS. E acho que esse debate, ele está sendo um debate retomado, e acho que a saúde nos restou para isso, o caminho da saúde restou para isso. Eu participei da conferência municipal lá em São Gonçalo. Pelo que eu entendo dessas conferências, você tem a participação dos movimentos sociais, né, da sociedade civil, dentro desse processo, em que você formula as questões ali, só que a maioria daquelas propostas ali, quando chega no Estado, ela passa por um gargalo, né? Então você já há um enxugamento das propostas ali, e a nível estadual, quando chega na nacional, passa também pelo outro gargalo. Então, no meu entender, a raiz ali do município, dos anseios da população, já vai ficando no meio do caminho. Eu acho que é esse o entendimento que a senhora tem também? Essa questão das conferências, eu acho que ela tem essa coisa ascendente, né, do município. Mas é claro que como a gente é 5.000 e tantos municípios brasileiros, a dinâmica de uma conferência nacional não é para dar não é para a construção da agenda no município. Ela é para articular uma massa crítica nacional em defesa do Sistema Único de Saúde nacionalmente, com esses 3 grandes eixos que vão estar sendo discutidos, que é a saúde como direito, não como mercadoria. Aí tem todo esse documento que eu falei, a saúde
a consolidação do Sistema Único de Saúde, que é muito do que a gente conversou aqui, e a questão do financiamento. Agora, é importante esse processo municipal, e isso eu vi em outros municípios, porque isso vai construindo também um grupo a nível do município que possa também estar traduzindo essa discussão geral para o município. Por exemplo, qual é a agenda que o município vai ter, quais são as prioridades, entendeu? Isso é o momento de estar todo mundo junto, pensando junto sobre isso. Mesmo que isso não vá para a questão estadual e posteriormente para a questão nacional, eu acho que fica um saldo ali importante de pessoas que moram no mesmo lugar e que estão diante dos mesmos desafios. Então isso em si já é um processo que contribui para resolver, ou pelo menos para ter claro qual é o problema e como é que a gente pode se juntar para resolver o problema. Porque naturalmente cada município vai ter as suas particularidades. E é impossível, por exemplo, essas particularidades dos 90 e tantos municípios do Rio irem ser debatidas na conferência estadual. Claro que tem que ter algo que seja comum a todos esses 90 e poucos municípios, que vai ser debatido na conferência estadual, como também algo em comum que tem nos 5.000 e tantos municípios brasileiros, que vai ser debatido na conferência nacional, porque realmente é impraticável a gente ter aquele foco na localidade. Mas eu acho super importante essa coisa do local, porque isso também é uma base de sustentação de toda essa coisa que a gente tem nacionalmente. E quanto mais gente consciente tiver ali, melhor. E quanto mais gente estiver antenada e querendo saber como é que está sendo aplicado o dinheiro, se tem metas sanitárias, nessa coisa da vigilância em saúde, quais são as metas sanitárias daquele município, como é que você interfere para que tal, por exemplo, a questão da violência obstétrica no município, a questão da saúde mental, enfim, coisas bem práticas. Porque eu acho que a saúde, ela toca na vida das pessoas. Realmente você consegue mobilizar pela saúde muita coisa a nível local. Isso é uma coisa. Com relação ao outro debate da esperança e do medo, porque no fundo é isso, né? Esse massacre que a gente está vivendo também é um pouco, talvez uma coisa que vários de vocês falaram, de colocar visível essa coisa latente, já é uma coisa importante. Eu já acho uma coisa importante, porque a gente tem várias ferramentas para lidar com esse sofrimento que o Brasil está sofrendo. Porque várias pesquisas também mostram que o Brasil está muito infeliz. Muito infeliz. Isso é uma pesquisa, todo mundo mostra que o brasileiro é infeliz. E esse relato dela é uma coisa contundente, entendeu? Porque as pessoas estão vivendo uma situação de uma precarização gigantesca e ainda achando que aquela coisa, quer dizer, mas isso às vezes me dá uma impressão de uma represa que solta um tijolo e daqui a pouco está tudo. Eu acho que tem um movimento subterrâneo que está acontecendo, tipo esse exemplo que você deu, que é uma caição de ficha. Mesmo que a pessoa no primeiro momento, entendeu, não admita que, poxa, mas é porque a vida das pessoas está piorando concretamente. Então isso não dá para você disfarçar. Não, sou empreendedor agora, não tem como disfarçar essa piora da vida das pessoas. Por outro lado, até o Gessé, pegando essa sua reflexão, que eu acho super importante também, ele coloca uma coisa incrível, porque ele diz assim, quando houve uma distribuição de renda no Brasil, nesse processo, pode ser info, um fio de cabelo, essa coisa toda, mas havia aqueles comentários, tem muita gente no aeroporto, tem muita gente não sei aonde, esses comentários latentes já existiam de uma classe média, entendeu? E principalmente de um povo que até nem se identifica, aquela coisa do Paulo Freire. O oprimido não se identifica com o próprio oprimido, se identifica com o opressor, entendeu? Ele acha que ele vai ser o bilionário da vez, entendeu? Então, esse tipo de situação também tem data, porque ele vai ver já que ele não vai virar bilionário, entendeu? Porque a vida dele vai concretamente piorar. Então, essa situação é pra gente uma realidade e as pessoas só se movimentam com realidades. As pessoas não se movimentam com teoria, não, é necessidade mesmo. Necessidade movimenta as pessoas. Então, essas necessidades que vão estar cada vez mais cruciais. Gente, houve há pouco tempo, todo mundo viu, e quando vê, é porque outras coisas já que não estão vistas vão aparecer, aquela fila monumental no Vale do Anhangabaú, São Paulo, entendeu? Para conquistar 3 empregos.
chegam a milhares de pessoas ali. Isso está explodindo. Isso está explodindo. Isso é um caldo aí que está subterrâneo. E primeiro, porque pela conversa da gente, também a gente sabe que as pessoas têm uma inteligência. Ninguém é otário infinitamente. Entendeu? O otarismo também tem uma graduação, entendeu? Que você pode ser otário até um determinado limite, entendeu? Mas chega um momento que a otarice não dá mais pra... não consigo mais assim, entendeu? Ser tão otário, entendeu? Não dá pra ser tão otário. Então eu acho que tá chegando esse momento de não dá pra ser tão otário, porque o que tá acabando a lua de mel. Pode demorar, porque tem aquela coisa que quando eles veem que a coisa tá pegando, aí diz, o PT, eu sei que vai PT, entendeu? Não sei que lá do PT. Mas até isso também tem validade. Entendeu? Até isso também tem validade. Não dá mais. Quer dizer, com todas as isses e aquilos, entendeu? Vai começar a ficar uma coisa que não tem mais isso e aquilo. É a vida real concreta das pessoas. E essa vida real concreta das pessoas vai começar a aparecer, porque ela está aparecendo. As pessoas estão vivendo mal, estão infelizes, não estão tão bem. E esse mal-estar generalizado, ele tem força também, porque tem muita coisa também que é ressonante. Eu acho que tem uma ressonância, essa coisa ressoa, vibra na sociedade. Essa ressonância e essa vibração, ela está acontecendo nesse momento no Brasil. Tem uma ressonância, tem uma vibração acontecendo, e eu acho que essa coisa está amadurecendo. A conversa que a gente teve aqui é muito lúcida. As pessoas estão com muita clareza, mesmo que sejam pessoas que são mais assim informadas, não sei o que lá, mas isso também, há uma inteligência, há vida inteligente no país. E essa vida inteligente, ela não pode ser o tempo inteiro asfixiada pelo medo, porque essa é a asfixia, tudo é o medo do PT, o medo disso, o medo daquilo outro. Ou também, ao mesmo tempo, como você contrapõe de fato o medo ao direito de existir. Porque tem uma força vital na história nossa toda, que é Eros, a força de vida das pessoas. As pessoas querem existir, querem viver. Não é só essa necropolítica, essa política de morte que as pessoas estão propondo. Ninguém aguenta isso. E aí, vamos ficar assim a vida inteira achando que temos que matar pobre, que temos que matar preto? Como é que a gente vai fazer? Ou como é que a gente constrói outra sociedade? O espírito de 88 aconteceu. Ele existiu, gerou uma Constituição, gerou direitos sociais, gerou uma pluralidade. O Brasil já não é o mesmo que era na época anterior. Tem uma porção de gente por aí maravilhosa, que não aparecia com essas caras maravilhosas que estão aparecendo. Eu mesma, quando fui no Fórum Social Mundial em Salvador, tinha um grupo, muita questão racial foi tratada nesse Fórum Social lá, e eu participei de algumas oficinas. Uma delas era com uma juventude negra exuberante que estava nessa reunião, e eles chamaram uma promotora, que era uma promotora negra também, e ela disse assim, gente, eu vou dizer para vocês, na minha época não tinha isso aqui não, esses cabelos maravilhosos, esse jeito de se expressar, essa coisa, isso não existia na minha época. Entendeu? Na minha época era outra coisa, eu ficava toda encolhida, eu era a única, ela era promotora, mais velha do que todo mundo que estava ali, e ela dizia isso. Isso ressoa, gente. Essa existência, ela ressoa na sociedade. Isso não é impune, isso está aí, presente, vibrando, ressoando, e isso vai aparecer de uma maneira ou outra. Vai aparecer de uma maneira ou outra. Então, eu acho que esse medo também já está sendo o medo de várias coisas, medo do PT, medo disso, medo daquilo. O medo no PT sintetiza os vários medos, né? Os vários medos, não sei o que, tarará. Mas eu acho que a gente tem que realmente ter essa esperança de ressoar e ter uma esperança de fazer, por exemplo, acontecer, no nosso caso aqui concreto, a 16ª Conferência Nacional de Saúde, com vigor, com vibração, com ressonância, porque quem sabe a gente não vai estar também dando uma prática concreta de que a gente não vai abrir mão dessas conquistas. Cada uma de uma vez, mas essa é uma dessas conquistas. É isso.